Então, dependendo do tipo de Deus que tu adora, e aqui está falando que os verdadeiros adoradores, já a hora vem e agora que eles adorarão quem? Está especificado. Eles adorarão o Pai. Está especificado. Entendeu? Então, como está especificado, não tem erro. Tem como tentar dizer que a Trindade é o Deus Filho, é o Espírito Santo. Não, é o Pai. Então é engraçado até tu fazer justamente essa comparação com Apocalipse 17 e Apocalipse 14, no toque essa questão da fronte. Por quê? Porque o que acontece? Ao passo que tu tem Babilônia, que tem lá escrito um mistério, até as igrejas evangélicas todas elas creem na Trindade. Pelo menos uma super grande maioria creem na Trindade, que é um mistério. Eles falam, inclusive o próprio catecismo católico mostra que é um mistério da fé cristã, do qual deriva todas as outras doutrinas, que a gente já sabe que são doutrinas inspiradas no espírito dos homens e também que vêm direto do espírito dos demônios, como dizia Paulo. Então, assim, a pessoa que não tiver uma verdadeira compreensão de quem que é o Pai, de que o Pai é Deus, de que Cristo é o Filho de Deus, ela vai simplesmente ser enganada pelos anticristos por aí, que eles não estão negando o fato do nome de Cristo. Eles querem o nome, né, de cristãos e tal, falsos bispos, pastores e tal. O que eles querem é mídia. E aí quando você vai ver, no final das contas, o que eles estão fazendo com o povo, estão simplesmente tirando o Pai de cena e colocando uma trindade, colocando um unicismo, colocando outras crenças por lá. E a pessoa acha que está crendo em Deus, mas ela está se tornando um anticristo também, porque o anticristo não é quem vai contra Cristo, é quem se põe no lugar, entendeu? Então tenta mudar os conceitos ali a respeito do próprio Filho de Deus. Então o Pai ele vai procurar os verdadeiros adoradores dele. E a gente sabe que os 144 mil tem então na fronte o nome do Pai e o nome do Filho, nas suas frontes, né? E aí se a gente volta lá para o capítulo 1, né, de 1 João, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quer dizer, muito se fala também dessa questão da sacudidura dentro da própria igreja cristã, né, como um todo. É sair da igreja, é ficar na igreja, os que saem se perdem, os que ficam e tal. Só que você tem que diferenciar uma coisa, o que é igreja do que é de fato o povo de Deus, entendeu? Do que é instituição, entendeu? Então assim, de acordo com a Bíblia, o que é a igreja? É só pegar Apocalipse 12, 17, 14, 12, aí tu vai ver que a igreja de Deus ela tem pelo menos 3 características. Tem ali, guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus e tem a fé de Jesus, entendeu? Então assim, muito claro. Aí agora, tipo, não é uma questão de sair de uma denominação ou outra. A questão é tu ficar na verdade, que é a peneira. Aqui fala que eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Quer dizer, quem saiu da verdadeira compreensão do Filho de Deus e também de Deus o Pai, essa pessoa não é aquela que ficou na igreja, entendeu? Essa pessoa ela já saiu da verdade, ela está lá no meio, como os mortos, né? Ali no meio do cristianismo e tal. Não, cremos em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e tal. Mas aí quando tu vai ver, no fim das contas, ela negou totalmente as doutrinas de Cristo e, portanto, ela está fora. Totalmente fora, porque aqui é uma crença exclusiva. Quer dizer, se você tem o Pai e tem o Filho, ok. Se não tem, já está fora. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso serve para quê? Para que se manifestasse que não são todos de nós. Aí lá em Efésios 2,18, porque ele de ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito, né? Vai mostrar também essa questão, né? Então, assim, a partir do Espírito a gente tem também a comunhão com o Pai, com o Filho, entende? Dentro dessa questão, tá? Então é muito interessante a gente estar avaliando essas coisas, né? Lá em 1 Pedro 4, verso 1, ora, pois, já é que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, né? Então mostra também que Cristo veio em carne, né? Que é uma doutrina que o anticristo combate. Não, Cristo ele venceu o pecado porque ele era divino, né? Muita gente fala isso. Não, Cristo ele não tinha uma natureza como a nossa, que é a natureza da semente de Abraão. Ele tinha a natureza do Adão antes da queda. E aí o inimigo cria todos uns termos teológicos, não, pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo. Mas cadê isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia, porque são conceitos teológicos que são criados que vão simplesmente tirar o foco virtualmente das Escrituras. E aí a pessoa vai seguindo esses conceitos, mas não tem nada a ver com o que está escrito, entende? O que é falado é que Cristo não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a natureza da semente de Abraão. A versão King James diz isso, lá quando fala em Hebreus 2, né? Então assim, é muito importante a gente entender essa questão, entende? Porque os falsos profetas, falsos cristos,
falsos doutores, né? Inclusive é dito, segundo Pedro 2, versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como também vos haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Quer dizer, não é gente simples que está fazendo essas mudanças todas, são doutores, são justamente o pessoal que trabalha nessa área mais teológica e tal. Eles é que estão desvirtuando o povo e fazendo com que o povo adore o bezerro ao invés do Deus verdadeiro, porque eles introduzem essas falsas teorias, essas heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Por que nega Cristo? Porque nega que Cristo é o Filho de Deus, nega que ele veio de carne, que é possível vencer o pecado nessa existência, entendeu? E isso vai trazer o que? Repentina perdição para esse povo. Tá? Então é um aspecto fundamental também. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Que é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Filho de Deus antes da encarnação. É o anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. A pessoa crendo na Trindade, ela nega que Cristo é o Filho de Deus e nega que Deus é o Pai de Jesus Cristo. E aí acabou. Não é à toa que é o Deus da besta, o Deus da imagem da besta, o Deus do falso profeta, que são essas igrejas protestantes aí, de acordo com o Apocalipse, e que vão acabar simplesmente negando o Senhor da glória e negando o Pai, né, por consequência, negando o Criador dos céus e da terra, né, diz lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, né, e que diz que seguiu o seu outro anjo voando pelo meio do céu e tal, tendo um evangelho eterno para pregar aqueles que se assentassem sobre a terra. E diz lá, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então quem que fez o céu e a terra foi o Pai por meio de Cristo. O Pai, que é o Deus verdadeiro, e Cristo, o único Senhor verdadeiro. Entendeu? E as pessoas não querem adorar eles adoram o Deus da besta. Não é à toa que João diz ali que todos na terra seguiram a besta e adoraram a sua imagem, e diz lá que adoraram o dragão que havia dado o seu poder à besta, a sua autoridade, o seu trono. Então o pessoal que está adorando a Trindade, eles não estão adorando o Deus verdadeiro, que é o Pai, e nem Jesus Cristo. Eles estão adorando o dragão, que é o inspirador. Tanto é que ele inclusive se colocou, né, como sendo o Deus Espírito Santo. Né? Inclusive tem orações para o Deus Espírito Santo. Tem cultos feitos ao Deus Espírito Santo. E curiosamente até músicas dizendo: o Espírito de luz que em bondade nos conduz, vinde povo do Senhor, adorai-o com louvor, né? Alguma coisa assim. Então Espírito de luz, cara, Espírito de luz, Lúcifer. É complicado, né? Essa questão da Trindade, negar o Pai e o Filho e elevar um terceiro ser, aí um espírito, porque espíritos podem ser anjos também, nesse sentido. Então assim, se a gente pensar, então, o anticristo ele nega o Pai e nega o Filho. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a conclusão que a gente precisa ter, porque isso aqui foi um verdadeiro Espírito Santo que de fato colocou na mente de Pedro para estar colocando isso, não foi carne e sangue que revelaram. A quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, o Cristo é o Filho de Deus, não é o Deus Filho. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Quer dizer, mais uma vez, essa questão também, né? Quem é mentiroso não aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. E aí vale a pena dar uma lida aqui nos textos dos pioneiros. Lá no Princípio Fundamental número 1, né, se você pegar ali os yearbooks que foram publicados, pelo menos até 1914, ali vai estar escrito os princípios fundamentais, mais por parte do final dos livros ali. E olha só como é que eles resumiram tudo. Inclusive, não tem como não dizer que isso daqui não é bíblico. Que existe um só Deus pessoal, um ser espiritual, criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, eterno, infinito em conhecimento, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em todos os lugares por meio do seu Espírito. E aí eles usam como referência Salmo 139, verso 7. Então, colocando o Espírito Santo como sendo um representante de Deus, pelo qual ele está presente em todos os lugares. Então, é interessante a gente ver essa questão de que há um só Deus, quer dizer, a primeira crença fundamental é sobre Deus. Entende? Qual que é o Deus que você adora? E aí é colocado o Pai, o Deus, um só Deus, pessoal, um ser espiritual. E aí sobre Cristo diz lá, que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai, o único por quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem elas existem. Isso aqui, essas duas crenças fundamentais, elas não estão baseadas em textos bíblicos. Elas são
o próprio texto bíblico. É só olhar lá 1 Coríntios 8,6, que existe um só Deus, o Pai, e que existe um só Senhor Jesus Cristo. Ali está literalmente escrito, é como se fosse tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, né, que eles pegaram dali. Não é uma interpretação bíblica, é o próprio texto colocado ali. E aí fala o Filho do Eterno Pai, o único por quem foram criadas todas as coisas por meio de quem elas existem, que ele tomou a natureza da semente de Abraão, mas foi a semente de Abraão, quer dizer, a natureza humana pecaminosa, entendeu? Para a redenção de nossa raça caída, ó, ele residiu entre os homens, cheio de graça e de verdade, viveu como nosso exemplo, morreu como nosso sacrifício, foi ressuscitado para nossa justificação, ascendeu ao alto para ser nosso único mediador no santuário celestial, onde através dos méritos do seu sangue derramado, assegurou o perdão e a absolução dos pecados de todos os que persistentemente se achegam a ele. E como encerramento de parte do seu ministério, aí fala ali parte do seu trabalho de sacerdote, né, antes de sentar-se em seu trono como rei, ele realizará expiação por todos eles, quer dizer, expiação ainda no futuro, né? E todos os pecados deles cometidos fora do santuário serão apagados, mais uma vez no futuro serão apagados. Não tem expiação na cruz, entendeu? A expiação, ela é um processo que vai ocorrer, né, como um todo, nesse sentido de fato eliminar, né, todos os pecados do santuário. Nem fala, os pecados serão apagados, como mostrando o serviço do sacerdócio levítico, que apontava e prefiguraram o ministério do nosso Senhor Jesus, no caso do Senhor aí no céu. Então, muito importante esses dois princípios, eles vêm justamente para nos dar luz, né, nesse sentido. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Isso aqui é tipo um Ctrl+C, Ctrl+V também de João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer dizer, se nós permanecermos de fato naquilo que a gente ouviu, de fato aqui na Bíblia, viu, e aceitar tudo isso, a gente permanece no Filho e no Pai. Entendeu? E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Por isso que foi escrito. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, não sejamos confundidos. Então, criamos no Pai, o único Deus verdadeiro, criamos também em Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus. Filho de Deus que foi nos dado, né? E que por ele, então, tenhamos a nossa salvação e não sejamos confundidos por ele na sua vinda.